Não sei se eu já falei da outra vez que eu estive aqui, né? É uma direção que Deus me deu, então sempre onde eu vou, se tem oportunidade de filmar, a gente filma, se tem oportunidade de gravar, a gente grava. Nós cremos que essa mesma palavra, né, que Deus deu para compartilhar com vocês aqui, perante a palavra de Deus lá em 1 Pedro, né, capítulo 5, diz que as mesmas aflições que nós sofremos, os nossos irmãos espalhados pelo mundo passam igualmente as mesmas. Isso significa que as mesmas dores, as mesmas provações, as mesmas tribulações, os mesmos desafios que os nossos irmãozinhos estão vivendo lá no Japão agora, na Austrália, nos Estados Unidos, na América, seja no Chile, na Argentina, são as mesmas que nós vivemos aqui no Brasil e em Tijuca, Santa Catarina. Né? Então eu creio que essa mesma mensagem, né, que Deus fez sendo colocado lá na internet, e qualquer irmãozinho ou pessoa, cidadão, em qualquer lugar do mundo que, sei lá, tiver acesso, né, ela pode também ser beneficiada com aquilo que Deus vai fazer aqui nessa noite. Amém? Amém. Então, embora Deus não queira que eu faça isso, né, a gente às vezes desobedece. E eu entro lá no estúdio, né, do canal do YouTube, e lá você consegue ver, né, as visualizações. Então tem mensagens como essa, né, que, enfim, tem mensagens que tem lá 30, 40 visualizações, outras tem 15, 20, outras tem 7, né? Não importa. O importante é que aqui hoje nós estamos em mais de 10 pessoas, mas essa mesma mensagem sendo colocada lá no canal do YouTube, se mais 10, né, ou mais 20 ouvirem, a gente já conseguiu quase triplicar. Né? Se for mais 50, já quase 5 vezes mais. Né? Então, perante a palavra de Deus, né, se uma alma for salva, né, a Bíblia diz que se a gente fizer um pecador se converter do seu mau caminho, já tem direito a uma festa no céu. Então, né? Imagina 50, imagina 60, imagina 100, né? Porque Deus pode realmente multiplicar tudo isso. Esses dias minha filha estava chamando a atenção, uma filha de 15 anos chamada Ana Cristine, né? Minha primogênita, dia 12 de abril agora completa 16 anos, e ela estava me chamando a atenção: pai, tu não vê o teu Instagram, tu não observa? Por que eu tenho que ver, né? Não, porque tem um vídeo tal lá no teu Instagram que já passou de 13 mil, 15 mil visualizações. Poxa, eu fiquei curioso, né? 15 mil visualizações, que vídeo é esse? Aí eu fui ver, era um vídeo quando eu participei de uma marcha para Jesus em Balneário Camboriú, né? Então teve um momento da marcha que, na verdade, eu acabei usando até um vídeo de uma outra pessoa. Eu estava no mesmo lugar, mas eu usei o vídeo da pessoa que estava perto de mim, não usei o vídeo que eu fiz com o meu celular. Uma pessoa que estava perto de mim, ela fez um vídeo, eu tive acesso a esse vídeo, ela fez tipo um 360 com o vídeo, pegando a imagem do pessoal da marcha, né? Inclusive o nosso ex-presidente da República, Jair Bolsonaro, estava naquela marcha e tal, a Michele Bolsonaro também. E aquele vídeo eu peguei e compartilhei no meu Instagram e deu mais de 15 mil, era a época ainda antes das eleições, né? Então, assim, foi um recorde, né? Para o meu Instagram, né? E aí, recentemente, quando eu fui ver essa postagem, eu acabei vendo, aí essa aí já é mais interessante. Eu acabei vendo que um videozinho que eu gravei, o meu irmão, na verdade, o Leonardo, gravou no aniversário de 49 anos de casado dos meus pais, que foi dos meus pais, que são os pastores de vocês, né? Que aconteceu lá na cidade de Joinville, finalzinho de dezembro. O meu irmão, Leonardo, filmou eu fazendo uma oração, né? Fui convidado para fazer uma oração de gratidão, né? E eu orando ali pelos meus pais, pelos 49 anos de casados. Isso é uma coisa que não acontece sempre, né? Estamos chegando aí nos 50 anos, em nome de Jesus vão chegar, amém? Amém. E eu estava vendo esse videozinho, também postei no meu canal do Instagram, e também está com uma quantidade absurda de visualizações, né? Glórias a Deus, né? Porque esse é o tipo de coisa que realmente precisa viralizar, né? Eu falava essa semana
num velório, né, na qual eu fui convidado para fazer um culto fúnebre, que é a instituição família, né? É uma instituição na qual Satanás tem lutado violentamente para destruir. Né? Então, felizes as famílias que conseguem, né, ultrapassar os 30 anos, os 40 e quem sabe chegar nos 50. Né? Eu vi essa semana ainda também um pastor muito conhecido no Brasil, né, pastor Márcio Valadão, também casado com a Renata Valadão, muito conhecida aqui no Brasil, né, a Igreja Batista da Lagoinha de Belo Horizonte, que hoje tem filiais espalhados pelo mundo inteiro. O pastor Márcio Valadão também completou 48 anos de casados, né? Está quase alcançando os meus pais, né? Quando ele fizer 49, os meus pais já estão nos 50. Então, para a honra e glória de Jesus, né? Toda a honra e toda a glória seja dada a Ele, porque por Ele, por meio dEle e para Ele são todas as coisas. Então, toda a honra e glória seja somente a Ele. Amém? Então, queridos, todo mundo aqui já me conhece, né? Eu estou vendo aqui que todo mundo aqui é da casa, né? Eu sou o pastor Cristo, todo mundo já sabe, então não preciso nem me apresentar, né? Amados, é uma alegria, né? Poder estar aqui com vocês novamente. Tem uma passagem na Bíblia, em Romanos capítulo 1, que Paulo, né, que escreveu a carta aos Romanos, ele vai expressar o desejo que ele tinha no coração de poder pregar em Roma. Embora ele tenha escrito uma carta para Roma, Paulo não pregou em Roma, né? Com raríssimas exceções. Então, quando ele escreveu a carta, ele expressa o desejo dele de poder pregar lá em Roma. Ele queria muito isso. Era um sonho do coração de Paulo, né? E eu não sou Paulo, né? Eu sou o Cristo, mas a exemplo de Paulo, eu também tenho o sonho de pregar em alguns lugares, né? E é sempre uma satisfação também pregar aqui, em Tijucas, né? Não é sempre que a gente vem aqui, mas sempre que surge uma oportunidade, para mim é uma alegria muito grande, porque eu diria para vocês hoje que, sem dúvida e sem medo de errar, o meu maior sonho é viajar o Brasil e, quem sabe, o mundo pregando a palavra, né? Mas isso começa lá dentro da minha casa, né? Hoje eu tenho uma célula na minha casa, né? Então Deus tem falado, né? Tudo começa lá dentro da minha casa. Se eu quero pregar para o Brasil, se eu quero pregar aqui em Tijuca, se eu quero pregar em qualquer outro lugar, primeiro lugar, eu tenho que ser pregado, né? Dentro da minha casa. Eu tenho que permitir que a minha esposa me pregue muitas vezes, né? Porque um pregador é aquele que prega a palavra e se deixa pregar pela palavra, né? Porque eu não teria autoridade para ministrar se eu também não permitisse que pessoas ministrassem sobre a minha vida. E uma das principais, sem dúvida, é o nosso cônjuge, né? É a pessoa que Deus que mais usa, o que deveria ser assim, né? Normalmente para nos lapidar. A pessoa que está mais próximo de nós, normalmente é a pessoa que mais nos lapida. E eu diria para você, antes de ler a Bíblia, né, que a gente está indo aqui só no fluir do Espírito, que quanto mais difícil às vezes, as coisas no relacionamento, né? A última vez que teve aqui em Tijuca, a gente ministrou sobre relacionamento, né, lá na igreja, né? Quanto mais difícil para uma pessoa que ela é um ímpio, né? Alguém que não serve a Deus, aquilo é um prato cheio para ela se divorciar, né? Quando as coisas estão difíceis, o relacionamento está meio truncado, as coisas estão meio nervosas, então aquilo ali é um prato cheio para o divórcio. Agora, para nós cristãos, é o contrário. Quando as coisas estão truncadas no relacionamento, quando parece que tudo está meio áspero, tudo meio azedo, tudo meio amargo, meio desafiador, e isso é um prato cheio nas mãos de Deus para nos lapidar. Porque se é verdade que nós queremos nos parecer com Jesus, porque discípulo de Jesus é aquele que tem como sua meta principal se tornar parecido com ele. Né? Eu falei de apóstolo Paulo aqui, né? O apóstolo Paulo, numa de suas cartas também, escrevendo aos Filipenses, ele vai dizer o seguinte: não que eu já tenha alcançado. Eu não alcancei ainda a perfeição. Mas uma coisa eu faço, é que me esquecendo das coisas que para trás ficam,
eu prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação em Cristo Jesus. E qual era o alvo de Paulo? Paulo queria ser como seu mestre. A Bíblia diz, Jesus disse, basta o discípulo ser como seu mestre. Então não preciso ser maior, eu só tenho que ser como meu mestre. Se eu alcançar o meu mestre. Então, Paulo, ele queria alcançar a estatura de varão perfeito. Ele queria ser parecido com Jesus. Ele foi um dos únicos apóstolos dos 12 de Jesus, ele é o 13º, Na verdade, também tem o Matias lá, que foi eleito para ser colocado no lugar de Judas, Mas Paulo, ele foi aquela pessoa que foi eleito por Jesus nos 45 do segundo tempo. Na verdade, já era na prorrogação, porque Jesus já tinha ascendido aos céus. Mas Jesus lá do céu, ele percebeu que a equipe dele estava incompleta. Aquela equipe ali que ele havia formado de 12, não seria suficiente para alcançar os propósitos que Deus tinha, que ele tinha. Então ele precisou levantar Paulo. E embora Paulo não tenha andado com Jesus, ele teve um encontro muito marcante. Porque o encontro de Paulo foi um encontro totalmente diferenciado. A palavra de Deus diz lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 9, se eu não me engano é 9, não vou abrir a Bíblia, que veio uma luz do céu e que cegou ele, literalmente. E ele ficou literalmente cego, e ele caiu. Alguns dizem que era de um cavalo, mas a Bíblia não fala que era um cavalo, diz que ele caiu. E caiu, ficou 3 dias cego, e precisou ir um homem na casa dele, um tal de Ananias, para poder trazer a visão para ele. Então, que Deus, nesses dias, levantem os Ananias, aqueles que vão restaurar a nossa visão, porque às vezes a nossa visão está meio embaralhada. E quando a nossa visão está turva, está embaralhada, a gente não consegue enxergar com os olhos de Jesus. E Deus, nesse tempo, quer restaurar a nossa visão, Ele quer devolver para nós a capacidade de enxergar como Jesus enxerga. E para isso eu preciso ter o coração de Jesus. E por isso que Paulo, ele queria realmente, ele tinha esse interesse de ser como seu mestre, de se aproximar dele. Por isso ele vai falar, não que eu tenha alcançado, mas uma coisa eu faço. Esquecendo das coisas que para trás ficam, eu prossigo para o alvo. Eu tenho um alvo definido, ele tinha algo concreto. A missão dele era se tornar parecido com Jesus. E aí, se eu aqui tenho essa mesma meta, se não tenho, deveria ter, porque discípulo de Jesus é alguém que quer imitar o seu mestre. O meu mestre, tenho como uma grande referência o meu pai, a minha mãe, pastor Dalci, pastora Mena, são referência para vocês também. Temos muitas referências hoje no Brasil, Eu tenho o meu mentor hoje, o apóstolo René Terranova, uma referência, Temos inúmeras referências, aqui em Santa Catarina, uma referência para muitos, o pastor Luiz Hermínio. E o Brasil é um celeiro de referências, O Brasil tem muitas referências, dá para citar muitos, Pastor Silas Malafaia, pastor Marcos Feliciano, pastor Cláudio Duarte, é um celeiro. O Brasil tem muita gente usada por Deus, são verdadeiras referências. Tem aquele pastor que ministra muito para casais, o pai do Douglas Gonçalves, quem lembra o nome dele? Não, pastor Josué. Pastor Josué Gonçalves, Então o Brasil é um celeiro de referências. No entanto, a nossa referência maior é Jesus. Porque como cristãos, o que é um cristão, Você sabia que o meu nome em inglês, meu nome é inglês, Christian é em inglês. Traduzido para o português, é cristão? Alguém sabia disso? Se você for ver, Christian é o nome em inglês. E se você for traduzir para o português, Christian em português é cristão. E cristão no dicionário é aquele que segue os passos de Jesus. Amém? E você pode dar uma salva de palmas para Jesus? Eu sou uma pessoa extremamente... Cuidar para não chorar. Eu não sou muito de chorar, mas às vezes pode acontecer. Mas eu sou extremamente agradecido a Deus pelo nome que Ele me deu.
né? Talvez alguém aqui, né, tenha algum preconceito com o seu próprio nome, né? Eu gostaria de ter um outro nome. Eu sei que tem pessoas que têm isso, né? Ainda hoje à tarde eu vi uma pessoa escondendo o nome original. Que Deus, em nome de Jesus, eu quero profetizar que se alguém aqui tem trauma com o seu próprio nome, Deus vai curar. Amém. Glória a Deus. Em nome de Jesus. Amém. E nós vamos ser gratos pelo nome que Deus nos deu. Amém. Porque o nome, ele deve representar uma identidade. Quando um judeu, ele dava um nome para um filho, né, o propósito ao entregar aquele nome, ao dar aquele nome para o filho, era trazer uma identidade, né? Paulo, por exemplo, a gente citou aqui a palavra Paulo, né? Paulo, em hebraico, no grego, significa pequeno. Pequeno no sentido de humilde, não no sentido de estatura. Então, um judeu, quando ele coloca o nome de um filho de Paulo ou de Paula, aquele pai ou aquela mãe, ele está decretando, ele está sonhando, esperando que aquela criança, Paulo ou a Paula, ao crescer, ele vai se tornar uma pessoa humilde. Ele vai ser um exemplo de humildade, né? Porque Paulo significa pequeno, humilde, né? E Paula, Ana Paula, por exemplo, Ana significa cheia de graça ou graciosa. Paula, humilde. Então, Ana Paula, uma pequenina cheia de graça. Uma humilde mulher cheia da presença do Espírito Santo, né? Então, os meus pais, quando colocaram meu nome, nem imaginavam o que significava. Eu acho que não. Pode até que ser que sim. Eles contam lá uma história que parece que tem uma dupla sertaneja na época lá. Não sei se era o Christian e Ralph. Tinha uma história lá que deu a origem para o meu nome. Mas hoje, com a idade que a gente tem, com a maturidade que a gente tem, sabendo disso, né, eu me alegro, né? Eu me alegro muito por ter recebido esse nome, porque de fato eu me esforço bastante, né? Sou cheio de defeitos, tenho um monte de defeitos. Quer saber os meus defeitos? É só perguntar para minha esposa, minha filha, né? Elas que convivem comigo, elas conhecem cada um deles, né? E não são poucos. No entanto, eu tenho como meta de vida, missão de vida, como anseio, aquilo que eu mais busco e pago um preço por isso, realmente seguir os passos de Jesus. Jesus, para mim, é de fato o meu modelo maior. Embora eu citei aqui, né, muitas referências que nós temos no Brasil e nós podemos ter, Deus deixa as referências para que a gente possa ter, né, um parâmetro. Poxa, aquela pessoa, ela já chegou num lugar que eu sonho em chegar. Aquela pessoa, poxa, a gente citou aqui o exemplo dos meus pais, né, 49 anos de casado. Isso é um sonho para muita gente. Para muitas pessoas pode ser algo inatingível. Mas quando eu olho para alguém que já conseguiu chegar lá, parece que facilita, né? Aquilo na minha mente, eu começo a pensar assim, poxa, para mim hoje, olhando para o meu casamento, pode parecer algo inatingível. Mas se alguém chegou, então quer dizer, é possível. Não é algo impossível, né? Alguém já chegou lá. Então eu olho para aquela pessoa, poxa, um lugar onde eu gostaria de chegar, alguém já chegou. Então eu vou tendo aquela pessoa como uma referência, porque eu também posso chegar lá. Agora, nunca devo me esquecer que para um cristão, o maior de todos os modelos é Jesus. Jesus, ele é o nosso modelo maior. Jesus, ele é o alfa, o ômega, o princípio e o fim. O tema desse ano, né, que nós recebemos, que vai ser o tema da festa dos tabernáculos lá em Jerusalém, esse ano de 2023. Uma festa que acontece em outubro e que, se em nome de Jesus, eu estarei lá. Né? Eu e minha esposa estamos focados, trabalhando, sonhando para estar lá. Esse ano é um sonho em poder ir a Israel. Nunca fui a Israel, minha mãe já esteve lá. E todas as pessoas que eu conheço que já estiveram em Israel, todos falam a mesma coisa. Quem bota o pé lá nunca é mais a mesma pessoa. Então, em nome de Jesus, esse ano estaremos lá. Amém? E o tema da festa dos tabernáculos desse ano, que é o tema que nós recebemos da nossa cobertura, né? É Jesus
o Rei de toda a terra. Né? Jesus, o Rei de toda a terra. E eu ia até convidar você para abrir a Bíblia num texto, mas eu não vou fazer mais isso. Eu vou seguir aqui o rio de Deus, né? E vou deixar o Espírito Santo conduzir, porque o que eu vou falar daqui para frente, tudo que Deus falou até aqui, através de mim, é só uma introdução para o que eu vou continuar falando.